Hoje a gente vai falar uma coisa muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre superação. Histórias de superação quando se trata de relacionamento tóxico, abusivo, quando se trata de autoestima, quando se trata de ter sua vida praticamente transformada de uma forma negativa por um relacionamento. Meu nome é Stephanie, sou terapeuta, analista corporal e ajudo mulheres a superarem relacionamentos tóxicos e abusivos. E hoje a nossa conversa vai ser sobre superação. E eu convido você a refletir que tudo é possível de ser superado. A gente só não supera a morte. Do resto, você tem capacidade cognitiva, mental, emocional, fisiológica e física de superar. Deus é maravilhoso. Então a gente tem essa capacidade sim de superar. E a gente tem que começar a refletir, né? Qual é o nosso papel nesse processo de transformação e decisão de superar. Nesse processo, nessa transformação, de decidir mudar a rota, de decidir encerrar um ciclo. Porque tudo é a gente, é autorresponsabilidade, não é verdade? Então, eu vou contar aqui algumas histórias aqui que eu tive, né, autorização diante aí das minhas alunas, das minhas mentoradas, sobre superação na questão de relacionamento tóxico, de relacionamento abusivo. E às vezes você tá num relacionamento que você já não pode mais ser você. Tudo dá briga, você pisa em ovo, você não se sente amada, você tem uma cobrança gigantesca sobre sexo. Por quê? Porque você não tá bem, você não se sente amada, e chega lá na hora você não produz, e aí o homem fica irritado, vem uma cobrança exagerada sobre isso. Aí ele começa a te controlar, ele começa a te perturbar, né? Gente, isso tudo é muito comum, muito mais comum do que você imagina. Não pensa você que é só você que passa por isso, porque não é, tá? Isso é comum, tá bom? E o que ocorre, tá? O homem ele é muito ligado nesse quesito de sexo e tal, e quando não tem isso, ele associa que você tem outra pessoa e tal, e são coisas masculinas, né? São clichês masculinos que eles vivem isso. E tá tudo bem, só que isso vai fazer o quê? Ele vai direcionar toda a toxicidade, todo abuso dele sempre pra cima de você, porque a culpa é sua, sempre é culpa sua, não é? Não é culpa sua que ele brigou, é culpa sua que ele não falou com você, é culpa sua que ele ficou nervoso, é culpa sua que ele bateu o carro, é culpa sua que não pagou a conta, tudo é culpa sua, porque ele não tem autorresponsabilidade, né? A gente tá falando de um relacionamento tóxico e de um relacionamento abusivo. E uma das minhas alunas, tá? Ela já vinha de um casamento de 24 anos de abuso, tá? Muito tempo, né? Já estava doente, né? Os filhos já estavam com problemas também, os filhos já estavam numa idade que eles estavam iniciando a vida amorosa, transferiram toda essa frustração para a vida amorosa deles, enfim, e gerou aí, né, um caos na família. Ela veio buscar ajuda e a gente foi trabalhando aí com o tempo, cada coisa no seu devido lugar. E ela foi contando para mim, me relatando o que ela vivia, né? E a gente vai entendendo, né, como dependência emocional e autoestima é realmente o alicerce para você não cair em relacionamento tóxico e abusivo, né? E então ela casou muito cedo, ela se achava muito feia, mesmo sendo linda, tá? E aí o namorado dela, na época, chegou cheio de amor para dar, oferecendo mundos e fundos, e aí ele tinha um pedacinho de um sítio lá, numa determinada cidade, e ele falou, olha, você pode vir morar comigo, que eu já tenho como iniciar a nossa vida, como te dar uma vida boa, então vamos sair da casa do seu pai, vem ficar comigo. E ela fez isso, ela casou com ele, foi, e aí ele isolou ela, já começou ali no primeiro ano, ele já isolou ela da família, logo veio os filhos, e começou aquele círculo do abuso, né? Então ela não podia sair sem ele, tinha que dar satisfação de tudo. Quando ele chegava, a comida não estava do jeito que ele queria, ele derrubava a comida no chão, né? Ele agredia ela algumas vezes, quando ela não queria ter relação com ele, porque ela estava magoada. Então, assim, ele não a obrigava, mas ele a agredia, né? Então tinha empurrões, tinha chutes, né? Porque ele falava que ela estava ficando com outros homens. E nesse contexto ela foi ficando, ela teve os filhos, criou os filhos nesse contexto de abuso, né? Onde ela não podia nem assistir o que queria, porque ele chegava, ele trocava de canal, ele controlava até o que ela assistia, tá? Controlava o que ela vestia, controlava até o que ela comia. Para você ter noção, ela me relatou que ela tinha um X para consumir na semana. Então, se ela passasse aquele X, as crianças e ela ficavam sem alimento para consumir, né?
E em determinado momento, então, com a chegada da internet, essa coisa de desenvolvimento, ela foi, né, se informando e ela começou a ler sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. E aí chegou um dia que ela leu sobre o relacionamento tóxico e ela virou uma chavinha. Eles saíram do sítio, vieram para a cidade, isso ajudou muito, ele conseguiu um emprego um pouco melhor, a vida deu uma melhoradinha. Então ela começou o processo dela de autoconhecimento, até que ela chegou, né, dentro do meu consultório. E aí em conversa a gente pontuou tudo isso e tal, e a gente foi fazendo um trabalho aí de estrutura, né? Porque veja bem, não adianta você entender sobre relacionamento tóxico, é a base, é o que você precisa, entender e identificar, tá? Mas você precisa curar o que te trouxe, o que te leva a esse círculo tóxico. E isso geralmente vem da infância, então tem que ter toda uma estrutura, tem que trabalhar autoestima, tem que trabalhar amor próprio, tem que trabalhar dependência emocional, tem que trabalhar aceitação, tem que trabalhar autorresponsabilidade, autoafirmação, a gente tem que trabalhar autocuidado, tem que trabalhar feminilidade, tem que trabalhar poder de merecimento. Então não é muito simplesinho assim. A gente foi fazendo um trabalho e eu falei para ela, olha, se você me dá, né, certeza do seu comprometimento, né, do meu comprometimento, eu te garanto, a gente tem de 90 a 120 dias para mudar o seu quadro, se é isso que você quer. Porque ela queria se separar e não sabia como, queria sair desse relacionamento tóxico e não sabia por onde começar, né. Como todo parceiro tóxico, você acha que ele buscou ajuda? Não. Você acha que ele aceitou se tratar? Não. Aceitou fazer terapia de casal? Não. O problema era ela, nunca foi ele, né. E os filhos a apoiaram. Falou, não, mãe, vai em busca de ajuda mesmo e tal. E os filhos ajudaram ela nesse processo, enfim. E a gente foi montando toda essa estrutura do tratamento, das ressignificações, das mudanças de pensamento, sensações, comportamento, até que, aplicando tudo certinho em prática, né, ali no 3º mês, ela chamou ele para uma conversa e ele não aceitou a separação. E aí ela deu mais um tempo e não aceitou, então ela chamou os filhos. E aí os filhos conversaram com o pai, os filhos tiraram ela de casa, né? E isso já faz 1 ano e meio, tá, gente? Essa história é uma história antiga, já faz 1 ano e meio. E ela passou por todo esse processo, tem um processo do depois de sair do relacionamento tóxico, que é outro tipo de transformação, de trabalho que tem que ser feito, enfim, ela investiu tudo, ela estruturou tudo, não foi fácil, é desafiador, mas é possível. E ela passou essa fase do luto, do término, né, toda essa fisiologia que acontece, né, de, eu tenho saudade de vez em quando, que isso é fisiológico, e trabalhou tudo isso, e foi investindo em si própria, foi tendo autoconhecimento, autocuidado, inteligência emocional, autoestima, segurança interior, ela trabalhou tudo isso, e aí a primeira coisa que ela fez, assim, que foi uma coisa que ela nunca tinha feito antes, foi o quê? Trabalhar. E ela conseguiu um emprego, ela começou a trabalhar, e dentro desse trabalho, ela foi para outro trabalho, ela foi, né, dentro desse trabalho que ela foi trabalhar numa casa de família, e nessa casa de família tinha pessoas muito bacanas, muito influentes, ela conseguiu comprar um carro, né, trabalhou como Uber, vem trabalhando como Uber aí um tempo, e ela teve um destaque na vida dela, porque ela virou a chave, ela passou a viver coisas que ela não viveu. Aí ela começou a fazer yoga, né, e começou a fazer pilates, né, porque ela já tem uma certa idade, é o que faz bem para ela. E aí, nesse processo todo de autoconhecimento, ela foi ela mesma entendendo, né, o porquê que caía em relacionamento tóxico, ela foi trabalhando isso dentro dela, trabalhando tudo que a gente colocou em estrutura, e ela foi superando passo a passo tudo isso, né, com ajuda, com estrutura, a gente, né, fala da rede de apoio, né, faz toda uma montagem de como sair desse ciclo, como recomeçar, e ela foi colocando isso em prática com o tempo, e aí, alguns dias atrás, ela me fala comigo que conheceu no Pilates um homem muito bacana, tem namorado, tá se relacionando e agora ela está com dificuldade porque o relacionamento é tão saudável que ela tá perdida. Olha o estrago que um relacionamento tóxico faz na sua vida. Quando você vive algo saudável, você não sabe viver, porque o cérebro não reconhece aquilo, que ele é muito novo. Então, assim, ela né, tá meio perdida e tal, e aí a gente conversou um pouco, a gente teve um bate-papo, né, e fiz uma mentoria aí com ela, né, de como aceitar esse relacionamento saudável, como vivenciar, né, como devagarzinho ir se permitindo e vivendo essa experiência maravilhosa que é ter alguém que cuida de você de verdade, que te ama de verdade, que te aceita como é, que não te compete com você. O homem que quer ver você crescer,
O homem que ele gosta que você se cuide para ele, isso faz bem para ele, né? E ela tá agora nesse processo de namoro, tá feliz, tá bem. E aí tava conversando comigo e falando dos projetos que eles têm, de abrir um negócio próprio, do quanto ela tá feliz. E eu lembro que quando ela chegou no consultório me chamou muita atenção porque ela já estava num nível de depressão, de autodepreciação, né? Depressão, estado emocional, mental, fisiológico, mas ela estava num estado de autodepreciação, a aparência, né? O olhar, a própria postura dela. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo essa transformação e o quanto isso é válido, né? E ela falou pra mim, Stephanie, quanto tempo eu perdi da minha vida? Quanto tempo perdido? Dali eu só salvo os meus filhos, né? Os meus filhos que fazem sentido. Eu falei pra ela, não foi tempo perdido. Porque você aprendeu, você se desenvolveu e hoje, quando você se deparar com um abusador, a quilômetros você vai sentir o cheiro e vai vazar. E é o que ocorre, né? Ela contando pra mim aí de alguns outros homens que tentaram conhecer ela, e aí ela foi identificando os sinais, falando, opa, peraí, isso aqui é possível abusador. E ela mesma ia fazendo essa conversação com ela e não ia se permitindo entrar em relacionamentos assim. Então é sobre isso, né? Você só vai virar a chave, você só vai recomeçar, você só vai superar algo quando você decidir fazer diferente, quando você decidir investir em você. Porque às vezes você consegue sozinha e graças a Deus por isso, é maravilhoso. Mas muitas vezes precisamos, né, de um direcionamento, né? Pessoa que trabalha com terapia tem que fazer terapia a vida toda. É necessário, faz parte. Então, assim, não se trata de saber mais ou menos, não se trata de... muita gente acha que quem faz terapia é quem tem problema. Todo mundo tem problema, né? O mundo inteiro precisa de terapia, mas não é só sobre isso. É sobre eu me encontrar comigo mesma. É sobre eu ter autoconhecimento, sobre eu entender aonde eu entro, onde eu me retiro, onde eu fico quieta, onde eu tenho que falar, como me defender, como ter postura, como me posicionar, como discernir a hora certa de retirar o meu time de campo. Então, tudo isso é possível, né? Superação é possível. É só você decidir que você consegue. Agora, você imagine uma pessoa que veio do sítio, que sabia ler e escrever só, que não tinha estudo, uma mulher que apanhava, uma mulher que era proibida de assistir o que queria, né? Ela falando pra mim que na época de Mulheres de Areia ela não podia assistir, não podia, né? Porque tinha alguns atores bonitos ali e ele controlava. Então, se ele chegasse e visse ela assistindo, ele batia nela. Olha só viver isso durante 24 anos, né? Mas ela decidiu um dia virar a chave. E nunca é tarde para você recomeçar, nunca é tarde para virar a chave, nunca é tarde para investir em você. Então, primeiro ponto, acredite em você, invista em você, entenda que superar é decisão. E decida superar, decida sair desse ciclo. Porque você pode ter certeza que isso é possível, isso é fisiológico, está aqui na mente. Existe todo um cronograma, mas é possível. E principalmente, entender que tudo aquilo que passou é tão bom para você, sabe por quê? Você provavelmente vai de longe enxergar uma pessoa abusadora e nunca mais você entra em relacionamentos tóxicos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aí, porque vai me ajudar pra caramba, vai ajudar outras mulheres. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem vídeo falando sobre relacionamento tóxico, sobre inteligência emocional, autocuidado, autoestima. Muito esse crescimento, né? A gente precisa desse crescimento feminino, então eu conto com você, tá bom? Coloca seu comentário aqui também, se você já passou por isso ou conhece alguém que passou. Como foi essa história de superação? Comenta aqui. Até mais, grande beijo!